Uma ótima noite a todos nós. Nós hoje vamos iniciando então a nossa reunião, sempre gratos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos, e sempre pedindo que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós trouxemos hoje do livro Estante da Vida, que é um livro através da psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, um texto que se chama O Compromisso, do capítulo 15. É um relato bastante interessante, em que alguns espíritos desencarnados na espiritualidade, eles são ali acionados para ajudar um caso grave de obsessão aqui na Terra. E do outro lado, eles se programam para ajudar uma jovem aqui na Terra nesse caso grave de obsessão. Então, eles precisam da ajuda de um médium aqui na Terra. E é indicado a eles um médium que chamava Alberto Nogueira, que é um médium que tinha 36 anos. E como eles não conheciam esse médium, o que acontece? Eles vão consultar a ficha, o prontuário desse companheiro. E eles vão perceber ali uma curiosa documentação em que tem um requerimento, uma súplica desse Alberto Nogueira, que nesse momento aqui do relato ele estava encarnado, mas essa súplica, esse requerimento foi feito quando ele estava desencarnado. Então esse requerimento, o Alberto Nogueira diz: Senhor Jesus, eu conheço a minha posição de espírito delinquente, e por isso eu rogo a vossa permissão para voltar ao campo terrestre, voltar aqui à terra, de modo a resgatar as minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor das nossas almas. Fomentei intrigas, nas quais a mando meu morreram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade que se me assenhorei por atos de rapina. Perverti a inteligência patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, concedei-me a oportunidade de voltar aqui à Terra, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender o quanto dói a deserção, o abandono, dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa espiar as minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais, ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me um novo corpo na terra. Quero chorar lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado, e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar a minha vida. Senhor, concedei-me as aflições que me vejo necessitado. Anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, quero recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor, bendita a vossa mão que me salva e guia. Então vejam, ele tem aqui nessa petição intensos sofrimentos, muita dor, muito sofrimento, porque ele julga que passando por situações tão difíceis, tão intensas, ele possa ali resgatar o passado difícil dele. E aqui na sequência diz: por baixo do requerimento comovedor, por baixo dessa petição, após essa petição,
vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior, ou seja, podemos agora ver qual foi a resposta que foi direcionada a esse companheiro depois dessa petição dele, né? E a resposta está aqui. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado, né, que é o Alberto Nogueira, resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura. Ou seja, ele vai ter o resgate dele numa vida normal, com os contratempos normais, educativos, como qualquer criatura, com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento, mas por mercê do Senhor, pela bondade de Deus, né, será um médium espírita com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os, instruindo-os na condição de instrumentos dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60. Ele iria trabalhar na mediunidade dos 30 anos até os 60, ou seja, 30 anos ali de trabalho intenso na mediunidade. E chegando aos 60, ali encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Então vejam que curioso que com a petição dele, o requerimento que buscava tanta dor, tanto sofrimento, qual foi a resposta da espiritualidade? Que ele teria uma vida normal, os contratempos naturais e aprendizados de um lar, da família, né? Mas que ele traria ali, na mediunidade, uma oportunidade sagrada do resgate, dedicando ali, por semana, 8 horas de serviço de maneira gratuita, naturalmente. E continuemos aqui. Diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu, que eram os dois espíritos desencarnados que estavam encarregados de cuidar ali daquele caso daquela jovem, né? E esses dois espíritos que foram consultar a ficha do Alberto Nogueira. Então, diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Partimos no encalço, né, na procura do seareiro do bem, que era o Alberto Nogueira, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Então eles vão passar primeiro ali na casa da jovem necessitada, que era ali a razão de toda essa situação, né? Então, penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada, né, ali altamente perturbada por um irmão infeliz, por um espírito infeliz que a obsediava. Desde muito tempo, habituada à perturbação no reino das sombras. Então, o espírito há muito tempo se dedicava àquele processo de perturbação, né? Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a mãe da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo os avisos por nós recolhidos na esfera superior. Então, esses espíritos desencarnados, encarregados da ajuda nesse processo, eles intuem a mãe dessa moça para que essa mãe leve ali a filha até o centro espírito, onde estaria quem? O Alberto Nogueira, que estaria programado para que ele estivesse naquela noite
no trabalho ali cristão. E eles então dizem: entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Alberto Nogueira não estava lá conforme previsto. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele em pensamento que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Então eles se comunicam ali pelo pensamento com o diretor da casa, o dirigente encarnado, e acabam tendo essa informação, que há muito tempo o médium Alberto Nogueira não aparecia ali, né? Ou aparecia raramente e abandonara a pontualidade. Surgiu um impasse, de vez que para auxiliar naquele momento precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente mãe e filha conosco à procura dele. Então eles intuem novamente a mãe, dessa vez não ir no centro, porque elas já tinham ido, mas intuem para que elas possam ir à procura na casa dele. 20 horas e 20 minutos, achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora, a mãe, solicitou-lhe a colaboração mediúnica no socorro ao doente. Humilhou-se, rogou, chorou ali pela filha, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, eu não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras da caridade, mas finalmente adoeci. Aliás, eu não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada, infeliz mãe insistisse, atendendo aos rogos, aos pedidos, ele rematou numa tirada humorística. Ele diz à mãe daquela moça: a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos dali como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira a lepra, a cegueira, a loucura, a idiotia, fogo, lágrimas, penúria, a pobreza, o abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizaram a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado num pijama, com medo de trabalhar. Então é bem interessante esse relato, em que nós relembramos, ele perde tanta luta, tanto sofrimento, tanta dificuldade, e os espíritos superiores propõem a ele uma vida ali normal, mas com muita dedicação ao próximo. No entanto, chegando aqui, ele acaba esquecendo desses compromissos, ele acaba não atendendo ao trabalho que veio naturalmente na mão dele, e a pretexto de cansaço, de uma sobrecarga que na verdade era muito mais um desânimo, uma preguiça, do que propriamente ali os problemas reais que ele teria que enfrentar. Enfim, aqui é uma série de aprendizados. Um dos aprendizados interessantes é que não é ali o olho por olho, dente por dente. Veja que com tantos erros do passado, a espiritualidade permite que ele faça esse resgate ali pelo amor. Então, claro que seria uma vida de luta, de sacrifícios, como para qualquer um, mas esse resgate, em grande parte, ele poderia ser feito ali pelo trabalho e pelo amor. Então, isso mostra que há ali a lei da ação e reação, mas não é o olho por olho, dente por dente. É uma frase que ajuda a entendermos isso quando diz que um gesto de amor cobre uma multidão de erros, Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados, em que esse resgate, então, ele pode ser feito pelo trabalho, pela dedicação, na medida em que aquele que se dedica, de fato, ali esse trabalho de coração,
ele vai ali mudando a sua própria trajetória. A partir do momento que ele trabalha e que ele se dedica com o sentimento, que ele muda o seu comportamento, esse resgate vai sendo feito também, né? Então, por que falamos em relação ao trabalho com sentimento, mudando o comportamento? Porque nós também podemos nos dedicar ali intensamente a qualquer trabalho espiritual, a um trabalho social. No entanto, se isso não provoca dentro de nós uma mudança, se isso não vibra ali as fibras do nosso sentimento, se nós ajudamos alguém humilhando, ou se ajudamos alguém como seres superiores, encarando o outro como um ser inferior, né, nós acabamos ali, isso tem, o seu mérito tem, mas distante ainda daquele amor que nós precisamos desenvolver, do desapego, de respeitar o outro, de ver no outro ali um irmão que merece o nosso respeito. Então, claro que isso é um processo gradativo, que nós vamos construindo aos poucos, mas nós temos que ter isso em mente, né? Fazer, mas como Vinícius fala, não é somente a quantidade, mas é a qualidade, é a maneira como nós fazemos. Então, no caso dele aqui, ele acaba ali se sentindo tão sobrecarregado. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Nós mergulharmos ali na queixa, na lamentação, no desânimo, aquilo que temos falado, é diferente nós estarmos sobrecarregados ou nós nos sentirmos sobrecarregados. Podemos ali até ter poucas atividades, no entanto, não temos ânimo, não temos vontade, não temos um ideal, não temos um objetivo, colocamos obstáculos a qualquer convite que a vida nos oferece, né? E podemos ali perdermos oportunidades sagradas, extremamente importantes para o nosso crescimento, né? É claro que nós estamos no mundo material, é possível que nós possamos usufruir das coisas do mundo, temos os nossos períodos de repouso, de descanso, de lazer. Aliás, é necessário, é perfeitamente normal isso, mas de outro lado nós não podemos desprezar ali o nosso lado espiritual, as nossas reflexões, acima de qualquer coisa as nossas atitudes, né, para que quando nós partirmos daqui da Terra, nós possamos olhar para trás e pensar, olha, talvez eu não fiz tudo, né, porque somos humanos, temos as nossas falhas, mas eu lutei, eu me esforcei, eu me preocupei com aqueles que Deus colocou ali ao meu lado, né? Então é possível conciliar ali o nosso bem-estar, mas também preocupados com o bem-estar daqueles que seguem ali ao nosso lado ou que a vida naturalmente traz ali ao nosso convívio, né? Então fica aí esse aprendizado, né, para que nós aproveitemos as oportunidades que a vida nos oferece, não mergulhemos ali em tanta queixa, em tanta reclamação, em tanto desânimo, né? E também esse aprendizado que esses reajustes, eles não se fazem somente através da dor, né? Cada gesto no bem, cada pensamento, cada prece, tudo isso são concessões ali da vida em nosso próprio benefício. A gente lembra o exemplo de André Luiz, em que mesmo sem muita dedicação, mesmo sem o sentimento nobre da caridade, ele atendeu milhares de pessoas. Se não me falha a memória, foram 15 mil pessoas que ele atendeu, e dessas tantas, 15 jamais se esqueceram dele, né? E, enfim, algumas pessoas que sempre oraram por ele, isso teve um efeito extremamente importante, porque essas preces é que ajudaram muito. Depois daqueles 8 anos que ele passou ali em recuperação umbral, essas preces, além, claro, da mãe extremamente dedicada que ele tinha, que orava por ele, mas esses pacientes que ele atendeu, às vezes ali, até com uma certa impaciência, alguns desses pacientes foram ali extremamente importantes, essas preces, na recuperação, na sustentação, para que ele então recomeçasse ali o processo de crescimento, né, do reequilíbrio que ele tanto precisava, né?
Na verdade, eu acho, retomando os números, acho que foram 6.000 pacientes que ele atendeu gratuitamente, né? Desses 6, 15 sempre oravam ali por ele, né? Então fica aí esse aprendizado para todos nós do caso desse médium, né? Então aproveitemos as oportunidades que a vida nos oferece. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos nós. Boa noite a todos. Vamos nessa noite refletir sobre a maledicência nas suas variadas manifestações e os grandes prejuízos que ela traz para quem pratica e para quem é vítima. A maledicência, quando praticada, torna-se um vício de difícil erradicação, porque, como todo vício, gera prazer. Que tipos de sentimentos tem aquele que sente prazer em difamar, em denegrir? Que tipos de sentimentos tem aquele que sente prazer em mentir, faltando com a verdade, deturpando fatos, sem a menor preocupação com as consequências? Talvez hoje, mais do que nunca, se dê tão pouca importância ao que se diz. O importante é falar sobre tudo, sobre todos, com conhecimento de causa que se está longe de ter. Mas o importante é opinar. Não resta dúvida que esse comportamento nocivo trará grandes danos. São problemas de personalidade que precisam ser analisados e freados por cada um. No livro dos médiuns, Allan Kardec, no capítulo das obsessões, traz um interessante caso em que ressalta os danos trazidos pela imperfeição moral. É no item 252. As imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Eis um notável exemplo que pode servir para a instrução de todos. Desde alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de atos estranhos de depredação. Suas roupas eram continuamente espalhadas por todos os cantos da casa e até mesmo pelo telhado. Eram rasgadas, cortadas e crivadas de furos, por mais cuidados que tivessem em guardá-las sob chaves. Essas senhoras, isoladas numa pequena cidade provinciana, jamais tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que tiveram foi naturalmente a de estarem sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto. Mas a persistência dos fatos e as precauções que tomavam afastaram essa ideia. Só muito tempo depois, graças a algumas indicações, acharam que deviam dirigir-se a nós, procurando saber a causa desses transtornos e os meios, se possível, de lhes dar um fim. A causa estava bem clara, mas o remédio era bem mais difícil. O espírito que assim se manifestava era evidentemente malfazejo. Mostrou-se na evocação de grande perversidade e inacessível aos bons sentimentos. A prece, porém, parecia exercer sobre ele uma boa influência. Mas após algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a respeito o conselho dado por um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem. E eu não tenho melhor conselho a lhes dar do que o de mergulharem na própria consciência para se confessarem consigo mesmas, examinando se praticaram sempre o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que se dá e distribui, mas à caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem contê-la, e, por outro lado, não justificam por seus atos piedosos o desejo de se livrarem de quem as atormenta. Gostam bastante de falar mal do próximo, e o espírito que as obseda tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um bode expiatório. Basta-lhes
sondar a memória para logo descobrirem com quem estão lidando. Entretanto, se chegarem a melhorar, seus anjos da guarda voltarão para elas, e sua presença será suficiente para afastar o espírito mau, que se apegou sobretudo a uma delas, porque o seu anjo da guarda teve de afastar-se diante dos seus atos repreensíveis ou dos seus maus pensamentos. O que elas precisam é de fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um segundo a sua condição. A observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez se devesse abrandá-las para as transmitir, o Espírito acrescentou: eu tenho a dizer isso que disse e como disse, porque as pessoas em causa acostumaram-se a pensar que não fazem nenhum mal pela língua, quando na verdade o fazem e muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito, de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. Disso resulta um ensinamento de grande alcance, o de que as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores e de que o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus e basta a sua vontade para os afastar, mas assistem apenas aqueles que os ajudam por meio dos esforços que fazem para se melhorarem. Do contrário, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se transformam assim em instrumentos de punição, pois os bons os deixam agir com esse fim. Mas é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência. Certo dia, um lavrador nos mandou escrever que há 12 anos todas as desgraças caíam sobre os seus animais. Ora morriam as vacas e deixavam de dar leite, ora morriam os cavalos, os carneiros ou os porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, o mesmo se dando com as missas que mandou rezar e com os exorcismos que mandou fazer. Acreditou então, segundo as superstições do campo, que haviam feito algum mal para os seus animais. Julgando-nos sem dúvida com maior poder de conjurar que o padre da sua aldeia, pediu-nos um conselho. Eis a resposta que obtivemos. A mortandade ou as doenças dos animais desse homem provém dos seus currais infectados, que ele não manda limpar, porque isso custa. Então, depois desse parênteses, para essa explicação, para que não atribuamos tudo à ação de espíritos que tentam nos perturbar, vamos retomar então o nosso tema da maledicência e vamos ver aqui no livro Pela Psicofonia de Chico Xavier, no livro Vozes do Grande Além, o tema calúnia. Na noite de 8 de março de 1956, tivemos nossa atenção voltada para o triste relato do espírito A. Ferreira, que, ocupando os recursos psicofônicos do médium, nos ofertou significativa lição com respeito à calúnia, conforme as suas experiências. De todas as potências do corpo humano, a língua será, talvez, aquela que mais nos reclama a vigilância. Por ela começa a glória da cultura nos 5 continentes, mas através dela, igualmente, principiam todas as guerras que atormentam o mundo.
Por ela irradia-se o mel de nossa ternura, mas também através dela derrama-nos o fel da cólera. Muitas vezes é fonte que refresca e muitas outras é fogo que consome. Em muitas ocasiões é ferramenta que educa e em muitas circunstâncias é lâmina portadora da destruição ou da morte. Sou uma das vítimas da língua, não conforme acontece na existência humana, em que os caluniados caem na terra para se erguerem no céu em sublime triunfo, mas segundo os padrões da vida real, em que os caluniadores que triunfaram entre os homens experimentam além do sepulcro a extrema derrota do espírito. Determinam nossos amigos espirituais, vos ofereço a minha história. Contá-la-ei, sintetizando tanto quanto possível, para não fatigar-vos a atenção. Há quase 30 anos, nossa família, chefiada por pequeno comerciante no varejo do Rio, era serena e feliz. Em casa éramos 4 pessoas, nossos pais, Afrânio e o servidor que vos fala. Entre meu irmão e eu, contudo, surgiam antagonismos irreconciliáveis. Afrânio era bondade, eu era maldade oculta. Meu irmão era brandura, eu era crueldade. Nele aparecia a luz da franqueza aberta. Escondia-se em mim a mentira torpe. Afrânio era a virtude, eu era o vício contumaz. Na época em que figura o princípio de meu relato, meu irmão desposara Celina, uma jovem reta e generosa que lhe aguardava o primeiro filhinho. Quanto a mim, entregue às libações da irresponsabilidade, encontrara na jovem Marcela, tão leviana quanto eu mesmo, uma companheira ideal para o meu clima de aventura. Entretanto, tão logo a vi, aguardando uma criança sob minha responsabilidade direta, abandonei-a desafiedado, embora lhe vigiasse os menores movimentos. Foi assim que, em nublada manhã de junho, observei um automóvel a procurar-lhe o refúgio. Coloquei-me de atalaia, reparando o homem de fronte descoberta que lhe buscava a moradia, e reconheci meu próprio mano. Surpreso e estarrecido, dei curso aos maus sentimentos que geraram em minhas ideias a infâmia que passou a dominar minha cabeça. Encontrar, enfim, concluí malicioso, a brecha por onde solapar-lhe a reputação, e afastei-me apressado. Joguei e beberiquei, voltando à noite para o santuário doméstico, onde encontrei aflitiva ocorrência. Afrânio, em se ausentando de nossa pequena loja para depositar num banco a expressiva importância de 50 contos de réis, fruto de nossas economias de 2 anos para a realização do nosso velho plano de casa própria, perdera a soma aludida sem conseguir justificar-se. Ouvi-lhe as alegações inquietantes, simulando preocupação, mas dando largas aos meus projetos delituosos, arquitetei a mentira que deveria arruiná-lo. Chamei meu pai a íntimo entendimento e envenenei-o pelos ouvidos. Com a minha palavra fácil, teci a calúnia que serviu para impor ao meu irmão irremediável infortúnio, contando a meu pai que o vira em companhia de mulher menos respeitável, perdendo toda a nossa fortuna numa casa de jogo, e acrescentei que observara o quadro lamentável com os meus próprios olhos. Minha mãe e Celina, a reduzida distância, sem que eu lhes reparasse a presença, anotaram-me a punhalada verbal,
E todos os nossos, dando crédito ao meu verbo delinquente, passaram da confiança ao menosprezo, dispensando ao acusado o tratamento cruel que lhe desmantelou a existência. Por 6 dias, Afrânio, desesperado, procurou debalde o dinheiro, e ao fim desse tempo, incapaz de resistir ao escárnio de que era vítima, preferiu o suicídio à vergonha, ingerindo o veneno que lhe roubou a vida física. A desgraça penetrou-nos a luta diária. Todos, menos eu, que me regozijava com a escura vingança, renderam-se à tensão e ao desespero. Inquirida Marcela por meu pai, viemos, porém, a saber que Afrânio lhe visitara o abrigo por solicitação dela mesma, que se achava em extrema penúria. Nosso espanto, contudo, não ficou aí, porque findos 3 dias após os funerais, um chofer humilde procurou-nos discreto para entregar uma bolsa que trazia os documentos de Afrânio, acompanhados pelos 50 contos, bolsa essa que meu irmão perdera inadvertidamente no carro que o servira. Minha cunhada, num parto prematuro, faleceu em nossa casa. Minha mãe, prostrada no leito, não mais se levantou. E findos 3 meses após a morte dela, ralado por infinito desgosto, meu pai acompanhava-lhe os passos ao cemitério do Caju. Achava-me então sozinho, tinha dinheiro e busquei a vida, mas o remorso passara a residir em minha consciência, atormentando meu coração. Alcoolizava-me para esquecer, mas entontecida a cabeça, passava a ver junto de mim a sombra de meus pais e a sombra de Celina, perguntando-me agoniados: Caim, que fizeste de teu irmão? A loucura que me espreitava dominou-me por fim. Conduzida ao casarão da Praia Vermelha, ali gastei quanto possuía para, depois de 1 ano de suplício moral e irremediável tormento físico, abandonar os meus ossos exaustos na terra, em cujo seio debalde imploro consolação, porque o sofrimento e a vergonha sitiaram-me a vida, destruindo-me a paz. Tenho amargado, através de todos os processos imagináveis, as consequências do meu crime. Tenho sido um fantasma desprezado em toda parte, sorvendo o fel e o fogo do arrependimento tardio. Somente agora, ouvindo as lições do Evangelho, consegui acender em minha alma leves fagulhas de esperança. E à maneira do mendigo que bate à porta do reconforto e do alívio, encontro presentemente um novo caminho para a reencarnação que muito breve me oferecerá a bênção sagrada do esquecimento. Entretanto, não sei quando poderei encontrar de novo meu pai e minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores em meu destino, para resgatar diante deles o débito imenso que contraí. Por enquanto, serei apenas internado na carne para considerar os problemas que eu mesmo criei, em prejuízo de minha alma. Brevemente voltarei ao campo dos homens, mas reaparecerei entre eles, sem a graça da família, a fim de valorizar o santuário doméstico, e renascerei mudo para aprender a falar. Que Deus nos abençoe. A. Ferreira. Aqui vemos o próprio Espírito Ferreira falando dos seus sentimentos de ciúme e inveja do irmão, que ele considerava superior a ele, e como costuma ocorrer, ao invés de se inspirar no irmão mais preparado, preferiu denegri-lo aos olhos da família para ter a falsa sensação de que com isso cresceu. Então, que tipo de sentimento leva alguém a sentir prazer em praticar a maledicência? Mesmo até muitas vezes sendo verdades, mas qual a razão deste prazer? Aqui no caso era a inveja.
e as irmãs relatadas por Kardec sentiam um imenso prazer em falar mal do próximo. Se vivemos tempos ideais para a reflexão e mudanças necessárias, é preciso que analisemos onde nos encaixamos, afinal todos sabemos que muito temos errado pela palavra. Esse espírito contou-nos sua intimidade, sua lição e as consequências do arrependimento tardio. O propósito é nos alertar enquanto há tempo de buscarmos recursos para curarmos desvios de personalidade antes que se enraizem mais profundamente. Tudo exige esforço, e o que deve ficar para nós é o imbatível não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fizessem. E ao nos aproximarmos do final do nosso encontro, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo que consigamos perceber o que convém e o que não nos convém. Lembrando Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou a Jesus, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.